O ferro já estava no fogo quando jogaram Zé Baiano dentro do tacho. A gordura borbulhava como se o próprio inferno tivesse sido aceso no terreiro da fazenda. Volantes riam, os cães latiam famintos, esperando carne humana. O coronel queria espetáculo, queria transformar um cangaceiro em exemplo. Mas o que ele não sabia é que, escondido na caatinga, Lampião já observava tudo. E quando o capitão do sertão decide agir, não há coronel que saia ileso. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O ferro já estava chiando quando despejaram Zé Baiano dentro do tacho. A gordura grossa, fervendo como o pecado antigo, subiu em bolhas e respingou na pele dele antes mesmo que os volantes terminassem de amarrar as correntes. O cheiro de carne, chamuscando, se espalhou pelo terreiro da fazenda Boa Vista, nas bandas de floresta, misturado ao latido dos cães que arrodeavam famintos, puxando as correntes com raiva. O coronel Aníbal Torres, barrigudo, bigode espesso, segurava um copo de cachaça como quem assiste a uma festa de São João. Vixe Maria, hoje o sertão vai aprender o que acontece com cabra que se mete a valentão, anunciou ele, a voz grossa atravessando o mói de gente que se apertava para ver. Zé Baiano estava preso pelos pulsos, suspenso sobre o tacho apoiado em trempe grossa, alimentada por lenha seca que estalava feito tiro. A pele já ardia em bolhas abertas nas pernas. O peito subia e descia descompassado, olhos arregalados, dentes cerrados para não dar gosto aos inimigos. Ainda assim, um grito escapou quando a gordura subiu até a cintura. Eita gota serena! Murmurou um matuto encabulado, fazendo o sinal da cruz. Outro cuspiu no chão, fingindo coragem, mas desviando o olhar. Os volantes fardados, cartucheiras atravessadas no peito, mantinham os rifles prontos. Tinham recebido 2 contos de réis do coronel para entregar o prisioneiro ali, vivo, como troféu. Dinheiro bom, disseram eles na venda de Petrolândia, enquanto viravam um copo de pé de cana. Agora assistiam, alguns rindo, outros calados, sabendo que aquele desmantelo não era coisa pequena. Aníbal ergueu a voz de novo, invocado. Esse caba da peste roubou meu gado, arengar com minhas terras, achou que podia fazer arrumação na minha propriedade. Aqui não tem perdão, aqui tem exemplo, mandou que jogassem mais gordura no tacho. O ajudante aproximou uma lata, despejando o líquido fervente. A pele de Zé Baiano estalou como couro no sol. Mas o que o coronel não sabia, e nem os volantes, nem o povo que tremia de medo, era que por trás da cerca de Xique-Xique e Mandacaru, camuflado na caatinga, havia mais que vento e poeira. Lampião estava ali, desde o começo. Chapéu de couro firme na cabeça, cartucheiras cruzadas no peito, olhos miúdos atentos a cada movimento no terreiro. Ao lado dele, Corisco, Sabino, Luiz Pedro e outros cabras arretados, todos deitados na terra seca, rifles apontados. Lampião não piscava. Observava o troço com uma frieza que só quem já viu morte de perto entende. Num é só o corpo que eles querem queimar, murmurou baixo para Corisco ouvir. É a moral do cangaço. Corisco apertou o punho. Macho, véi, esse cabra safado vai pagar. O plano do coronel era simples e cruel. Cozinhar o cangaceiro vivo e, quando estivesse quase morto, jogar o corpo aos cães. Espalhar a notícia pelas feiras de Piranhas, pelas ruas de Serra Talhada, pelos alpendres de floresta. Queria que o nome Aníbal Torres fosse lembrado como o homem que botou medo até em Lampião. Mas Lampião já sabia de tudo antes mesmo que a traição acontecesse. 3 dias antes, um coiteiro da região, um tal de Januário, se vendeu por dinheiro. 2 contos de réis que nunca tinha visto juntos na vida. Tô lascado de fome, mainha tá doente, disse ele às volantes, embromado.
entregando o esconderijo onde Zé Baiano passaria a noite. A traição foi rápida. Cercaram a tapera antes do amanhecer. Zé ainda tentou reagir, deu lapada de faca em um soldado, mas foi dominado. Amarraram, bateram, arrastaram, feito animal. Lampião soube do ocorrido antes que o sol esquentasse a terra. Um menino correu léguas para avisar. Capitão, pegaram Zé Baiano. Vão levar para a fazenda do coronel Aníbal. Querem fazer exemplo. Lampião não falou nada na hora, apenas montou no cavalo e deu ordem seca. Arrumem as armas. Hoje tem desmantelo grande. Agora, deitado na terra quente, via seu homem arder dentro do caldeirão, e cada segundo era uma faca na própria honra. Zé Baiano era mais que cabra do bando. Era amigo de infância de Serra Talhada, tinha dividido buchada, bala de fuzil e fuga pela Caatinga. Já tinha levado tiro defendendo Lampião numa emboscada perto de Belmonte. Ali, no meio daquele inferno improvisado, não era só um homem que gritava. Era a própria lei do cangaço sendo desafiada. O coronel ergueu os braços, pedindo silêncio. Quero que todo mundo veja. Oxente, olhem bem. Quem mexer com Aníbal Torres se lascou. Um dos cães, maior que os outros, puxou a corrente com tanta força que quase derrubou o poste. Espumava pela boca, sentindo o cheiro de carne. Zé Baiano já mal conseguia gritar. A gordura atingira o abdômen. A pele soltava em tiras. Mesmo assim, ergueu o queixo encarando o coronel. Se avec, se não, murmurou entre dentes. Ainda tem chão nesse sertão. Aníbal riu, jogando o resto da cachaça no chão. Chão pra tu agora é esse tacho, fi de rapariga. Lampião fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. O momento estava escolhido. O vento mudou de direção, levando a fumaça para o lado das volantes. Ele ergueu a mão direita, gesto curto. Corisco entendeu. Luiz Pedro também. O primeiro tiro rasgou o ar seco como trovão em dia de seca. A bala acertou o ombro de um volante que caiu rodopiando na poeira. O segundo disparo veio quase junto, derrubando o homem que segurava a lata de gordura. O mói de gente virou desmantelo. Mulheres correram, crianças gritaram, os cães enlouqueceram. Aníbal ficou parado por um segundo, abestado sem entender. Então, vieram mais tiros, de todos os lados da cerca. Era a Caatinga cuspindo fogo. Era Lampião dizendo, sem palavra nenhuma, que ninguém mexe com os seus. E no meio daquele caos, enquanto a fumaça se espalhava e o cheiro de pólvora se misturava ao de carne queimada, uma figura surgiu caminhando pelo terreiro como se fosse dono do próprio destino. Chapéu estrelado, punhal na cintura, rifle firme nas mãos. Lampião atravessou o fogo e a poeira, os olhos cravados no coronel. A execução pública que Aníbal sonhava transformar em exemplo acabara de virar sentença contra ele mesmo. Antes que o primeiro tiro rasgasse o terreiro da fazenda Boa Vista, a história de Zé Baiano já vinha sendo escrita em silêncio, nos cantos escuros das vendas e nas conversas baixas de coiteiro apertado pela miséria. No sertão da década de 1920, 2 contos de réis podiam comprar mais que mantimento. Compravam consciência, compravam silêncio, compravam traição. Januário era homem miúdo, morador das bandas de Serra Talhada, conhecido por ajudar o bando quando a seca apertava e o povo tinha medo de negar abrigo. Não era cabra ruim, diziam, era só fraco. Mainha vivia doente, tossindo sangue, e os irmãos menores viviam pedindo farinha. O inverno tinha falhado de novo, a roça virou pó, o gado morreu esturricado. Quando as volantes chegaram oferecendo dinheiro vivo, ele tremeu. É só dizer onde ele vai dormir, falou o sargento, rodando o bigode, apoiado na mesa de madeira da venda de Petrolândia. 2 contos agora, o resto quando entregar. 2 contos. Januário nunca tinha visto tanta nota junta. Era dinheiro que dava para comprar terra pequena, criar umas cabras, pagar promessa em Juazeiro do Norte. Ele baixou os olhos, mexeu no chapéu encabulado. Oxente, e se descobrirem? O sargento riu seco.
Se descobrirem, tu já tá longe. E se não falar, outro fala. Não seja besta. A conversa terminou ali. Januário saiu com o bolso pesado e o peito leve de mentira. Disse a si mesmo que Zé Baiano era homem acostumado com risco, que sabia se defender. Disse que ninguém morria fácil no cangaço. Mas naquela noite, quando indicou a tapera perto do riacho do navio, onde Zé passaria com 2 cabras apenas, a traição já estava feita. A emboscada foi rápida, desmantelada e suja. Ainda era madrugada quando as volantes arrodearam a casa de barro. Zé Baiano acordou com o tropel de botas. Nem deu tempo de pegar direito no rifle. Um soldado arrombou a porta na base da coronha. Outro entrou pela janela. "Corra!" gritou um dos companheiros. Mas não havia para onde. O céu ainda escuro, a caatinga fechada, os soldados em ruma. Zé reagiu como pôde. Sacou o punhal e deu uma lapada certeira na coxa de um volante. O homem caiu gritando, chamando pela mãe. Outro levou coronhada no rosto, mas eram muitos. Um tiro rasgou o ar e acertou o ombro de Zé Baiano. Ele cambaleou. Um soldado pulou nas costas dele. Outro amarrou os braços com corda grossa, puxando até a pele abrir. "Se lascou, caba da peste", disse o sargento cuspindo no chão. Amarrado, sangrando, Zé Baiano foi arrastado até a estrada de barro, onde os cavalos esperavam. Enquanto o levavam, ele ainda tentou erguer a cabeça e olhar em volta. Viu a sombra de Januário atrás de um mandacaru. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo. Não houve palavra, só vergonha. "Não diga nada", murmurou Januário para si mesmo, já arrependido, mas tarde demais. A notícia correu mais rápido que vento quente. Um menino, filho de coiteiro fiel, viu a movimentação e saiu disparado léguas e léguas pela caatinga, quase trupicando nos espinhos. Chegou ofegante ao acampamento onde Lampião descansava, perto das pedras de Angico. "Capitão!" gritou o bichinho sem fôlego. "Pegaram Zé Baiano, levaram para as bandas de floresta. Dizem que o coronel Aníbal quer fazer arrumação feia." Lampião estava sentado afiando o punhal. Não levantou de imediato, apenas ergueu os olhos estreitos. "Quem entregou?" "Dizem que foi Januário por dinheiro." Corisco, que estava por perto, cuspiu no chão. "Cabra safado, se trombar com ele não sobra nem pó." Lampião guardou o punhal devagar. "Se avexe, não. Primeiro a gente cuida do que importa." A captura não era só perda de homem, era desafio. No sertão, o cangaço vivia de respeito. Se deixassem um dos seus ser executado como animal, o nome Lampião virava fuxico de feira, piada de volante, discurso de coronel. Não podia. Enquanto isso, Zé Baiano era levado como troféu. Passaram por vilas pequenas onde o povo se benzia ao ver a cena. Alguns sussurravam: "Eita peste, pegaram o cabra." Outros apenas baixavam os olhos, com medo de serem vistos demonstrando pena. Ao chegarem à fazenda Boa Vista, o coronel Aníbal já esperava. Recebera aviso por telegrama de floresta. Tinha preparado o terreiro como quem prepara a festa. Mandou buscar o maior tacho de ferro da propriedade, usado para derreter gordura de porco nas matanças de inverno. Mandou reforçar as correntes dos cães. Mandou espalhar convite boca a boca. "Venham ver o fim de um cangaceiro." Para ele, não era só vingança por gado roubado anos antes, era questão de honra. Em 1926, numa passagem pelas bandas de Petrolândia, o bando de Lampião tomara 2 dúzias de cabeças de gado da fazenda. Aníbal nunca engoliu. Pagou volantes, financiou munição, prometeu recompensa a quem entregasse informação. "Eu disse que ainda pegava um", falou ele aos convidados, ajeitando o colete de linho branco. "Hoje o sertão vai ver quem manda." Zé Baiano, preso num galpão antes da execução, escutava os preparativos. O cheiro de gordura já chegava pelas frestas. Pensou em serra talhada, em tempos de menino correndo descalço. Pensou nas noites de fogueira com o bando, na risada de Lampião, nas histórias contadas sob céu estrelado. Não tinha medo da morte.
Tinha medo de morrer, feito exemplo. Quando o arrastaram para o terreiro, o povo já fazia roda. Volantes alinhados, rifles no ombro. O tacho já no fogo. O coronel de pé, como juiz. Mas, longe dali, entre Xique-Xique e Pedra Quente, Lampião e seus homens já cavalgavam em silêncio. Cada um sabia o que estava em jogo. Não era só resgate, era recado. E no sertão, recado quando vem do cangaço, vem alto e vem definitivo. Aníbal Torres não era apenas dono de terra, era dono de medo. Nas bandas de Floresta e Petrolândia, seu nome circulava como vento quente antes da chuva que nunca vinha. Fazendeiro de gado, fornecedor de carne seca para feiras da região, homem de amizade com delegado e com político do Recife, ele se orgulhava de dizer que no seu chão ninguém arengava sem pagar peia. A fazenda Boa Vista era grande, cheia de curral, casa grande com varanda larga, retrato de Dom Pedro II ainda pendurado na parede, e uma Bíblia aberta na sala principal, sempre na parte do Êxodo, que ele gostava de citar quando falava de castigo. Mas a Bíblia ali era mais ornamento que fé. O que valia mesmo era o chicote pendurado atrás da porta. Desde jovem, Aníbal aprendera que poder se mantém com exemplo. O pai, coronel mais bruto ainda, dizia que homem que perdoa demais vira motivo de fuxico. E ele levou isso para a vida como mandamento. Já mandara chicotear vaqueiro por perder bezerro. Já expulsara a família inteira da terra por atraso de pagamento em 1000 réis. Quando bebia além da conta, ficava invocado. Gritava com o empregado por troço pequeno. Mas o que mais lhe corroía era o episódio do gado roubado. Em 1926, Lampião passara pelas terras dele com o bando. Não houve confronto. Foi coisa rápida, silenciosa, quase elegante. Levaram 2 dúzias de cabeças e deixaram um bilhete curto escrito à mão. Quando a fome aperta, o sertão paga. Aquilo ardeu mais que perda de dinheiro. Ardeu no orgulho. Macho véi, esse cabra pensa que manda mais que eu, dizia ele aos amigos na venda, já meio embriagado de pé de cana. Desde então, investira pesado contra o cangaço. Pagava munição às volantes, oferecia recompensa por informação, prometia dinheiro a quem entregasse paradeiro de cabra do bando. 2 contos aqui, 5 ali. Era mais barato que perder a autoridade. Quando soube que tinham capturado Zé Baiano, viu ali a chance que esperava havia anos. Não bastava matar. Matar era rápido. Ele queria espetáculo. Queria que o povo das redondezas, aquele mói de gente que cochichava nas feiras de piranhas, tivesse medo até de pronunciar o nome Lampião. Vamos cozinhar o bicho vivo, anunciou ele na varanda para meia dúzia de fazendeiros aliados que vieram assistir. Quero ver se depois disso sobra valentia nesse cangaço. Um dos convidados, mais cauteloso, ainda tentou ponderar. Coronel, isso pode chamar atenção demais. Governo pode querer saber. Aníbal deu risada, ajeitando o suspensório. Governo? Oxente, quem manda aqui sou eu. Quem paga volante sou eu. Quem bota dinheiro na eleição sou eu. Se alguém perguntar, foi confronto. Pronto. A execução foi preparada como festa de padroeiro, mas sem música. Mandou limpar o terreiro, reforçar as correntes dos cães de caça, trazer o maior tacho usado nas matanças de porco. A gordura foi retirada dos depósitos onde se guardava para fazer sabão e conservar carne. O fogo foi alimentado com lenha seca de angico, que queima forte e rápido. Enquanto o povo começava a se juntar, uns por curiosidade, outros por medo, Aníbal caminhava entre eles feito dono do mundo. Hoje vocês vão aprender, dizia, apontando para o tacho. Isso é justiça, tá na Bíblia, olho por olho. Uma senhora mais velha murmurou, Ave Maria, isso é coisa do diabo. Ele ouviu e encarou a mulher. Diabo é deixar bandido solto. Zé Baiano foi trazido amarrado ainda com marcas da captura. Sangue seco no ombro, poeira grudada no rosto. Mesmo assim andava firme.
Não implorava, não baixava os olhos. Aquilo irritou o coronel mais do que qualquer palavra. "Tá olhando o quê, abestado?" gritou ele, aproximando-se. Zé respondeu com voz rouca: "Tô olhando pra tua cara pra não esquecer, cabra safado." Um murmurinho correu pelo terreiro. O coronel ficou vermelho, mas conteve o impulso de mandar atirar ali mesmo. Não, queria o ritual completo. Antes de jogá-lo no tacho, fez questão de discursar. Falou de propriedade, de lei, de respeito. Citou até passagem bíblica sobre punição aos ímpios, misturando versículo com ameaça. Os volantes formaram fileira, rifles apontados para a multidão, para garantir que ninguém fizesse desmantelo. O plano final era cruel e calculado. Quando a gordura estivesse fervendo, jogariam Zé Baiano dentro, segurariam concorrentes para que não escapasse. Depois, quando o corpo estivesse quase morto, soltariam aos cães. Mandariam espalhar a história por Floresta, Serra Talhada, Juazeiro do Norte. O recado seria claro: mexer com o Coronel Aníbal custa caro. O que ele não sabia era que, ao fazer tudo tão público, transformava sua vingança em palco para outro tipo de sentença. Porque no sertão, quanto maior o espetáculo, maior a queda. Enquanto o fogo crescia e o cheiro de gordura começava a enjoar o ar, Aníbal sentia orgulho. Achava que finalmente pisaria na moral de Lampião. Não imaginava que, naquele mesmo momento, entre as pedras da caatinga, o capitão do cangaço observava cada movimento, cada palavra, cada detalhe do seu teatro de crueldade. E quando Lampião observa em silêncio, é porque já decidiu como a história vai terminar. Enquanto o coronel Aníbal se empanturrava de orgulho no terreiro da Boa Vista, Lampião já estava deitado na terra quente, o rosto quase colado ao pó da caatinga, enxergando por entre as ramas secas de Mandacaru. Não era impulso. Nunca foi. No cangaço, quem age só na raiva termina debaixo da cruz de madeira torta. Ao redor dele estavam Corisco, Sabino, Luiz Pedro, Ezequiel e mais uns cabras escolhidos a dedo. Não era Ruma Grande. Era tropa enxuta, experiente, que já tinha atravessado emboscada em Vila Bela, trocado tiro nas bandas de piranhas, fugido de volante em noites sem lua. Todos sabiam que o que estava em jogo ali era mais que a vida de um homem. Lampião mantinha o olhar fixo no terreiro, mas a mente estava alguns dias atrás, quando o menino trouxe a notícia da captura. Pegaram Zé Baiano. Ele não reagiu de imediato, só perguntou: quem entregou? Quando ouviu o nome de Januário, fechou os olhos por um segundo. Traição sempre doía mais que bala. Bala vem de inimigo declarado. Traição vem de quem dividiu comida. Depois a gente resolve isso, disse ele naquela tarde, levantando-se com calma. Primeiro vamos buscar o que é nosso. O planejamento foi feito ali mesmo, na sombra de uma pedra grande nas bandas de Angico. Lampião desenhou com o punhal no chão seco o formato aproximado da fazenda Boa Vista, lembrando das vezes que passara por perto anos antes. Sabia onde ficava o curral, a casa grande, o galpão de ferramentas. Sabia que Aníbal gostava de exibir poder na varanda. Coronel é homem de palco, murmurou Lampião. Ele vai querer fazer arrumação grande. Vai juntar mói de gente. Isso é bom para nós. Corisco sorriu de canto. Mais gente para ver ele se lascar. Não é só isso, respondeu Lampião. É recado. Ele quer mandar recado para nós. A gente manda de volta. Sabino perguntou: quantos volantes deve ter lá? No mínimo 1 dúzia, talvez mais. Ele paga bem, respondeu Lampião, sem tirar os olhos do desenho no chão. A estratégia foi definida com precisão. 2 homens ficariam posicionados atrás do curral para cortar qualquer tentativa de fuga pelos fundos. Outros 3 se espalhariam pela cerca lateral, usando a vegetação como camuflado natural. Lampião e Corisco avançariam pelo centro no momento certo. Ninguém atira antes do meu sinal, ordenou o capitão, a voz baixa, mas firme. Primeiro a gente vê até onde ele vai. Não era frieza sem sentimento, era cálculo. Lampião sabia que, se atacasse cedo demais, poderia acertar Zé Baiano.
Precisava esperar o instante exato, quando os volantes estivessem distraídos e o povo em desmantelo. Antes de saírem, Lampião chamou cada homem pelo nome, olhou nos olhos de cada um. Aqui ninguém fica para trás. Se a gente deixa Zé morrer feito bicho, amanhã é qualquer um de nós. Luiz Pedro assentiu. O cangaço é família, capitão. Lampião confirmou com um gesto curto. Família e honra. Sem isso, a gente vira só bandido. O grupo partiu ainda na madrugada, cavalgando sem alarde, desviando das trilhas mais usadas. Pararam a 1 légua da fazenda e seguiram a pé, deixando os cavalos escondidos entre pedras e juremas. Ao se aproximarem, já ouviam o burburinho do povo, risadas nervosas, latido de cachorro, estalo de lenha queimando. O cheiro de gordura derretendo chegou antes mesmo que vissem o terreiro. Lampião sentiu o maxilar endurecer. Conhecia aquele cheiro. Já vira o que homem cruel faz quando quer mostrar poder. Mas ali não era medo que sentia, era decisão. Deitou-se no chão, apoiou o rifle com cuidado. Ao lado dele, Corisco fazia o mesmo. "Tá pronto?" sussurrou Corisco. "Sempre", respondeu Lampião. Do ponto onde estavam, podiam ver parte do terreiro. Viram quando trouxeram Zé Baiano amarrado. Viram o coronel discursar, apontando para o tacho. Viram o povo encabulado, uns fazendo sinal da cruz, outros fingindo coragem. Quando começaram a baixar Zé Baiano no tacho, Corisco fez menção de se mover. "Capitão!" Lampião segurou com a mão firme no braço dele. Ainda não. Precisava de mais. Precisava que o coronel revelasse toda a crueldade diante de testemunha. Precisava que ninguém depois dissesse que foi só confronto de tiro. Queria que o sertão inteiro soubesse que Aníbal escolheu aquilo. O fogo subiu mais. A gordura começou a borbulhar alto. Um dos volantes levantou a lata para despejar mais no tacho. Foi nesse momento que Lampião soube que o limite tinha chegado. Ergueu a mão direita, gesto simples, mas que valia mais que ordem gritada. Corisco já estava com o dedo no gatilho. Sabino ajustou a mira. Luiz Pedro respirou fundo. "Agora", murmurou Lampião. O primeiro tiro partiu seco, cortando o ar quente do sertão. E o teatro de Aníbal começou a ruir, antes mesmo que ele entendesse o que estava acontecendo. O estampido do primeiro tiro pareceu rasgar o próprio céu de floresta. O volante atingido girou no ar antes de cair pesado na poeira do terreiro. Por um segundo, ninguém entendeu nada. Nem o povo, nem os soldados, nem o próprio coronel Aníbal. Foi um silêncio curto, esmagado pelo segundo disparo que acertou o homem da lata de gordura, derrubando-o sobre o fogo. A lata virou, espalhando gordura quente pelo chão. Um grito se misturou ao latido enlouquecido dos cães. O mói de gente virou desmantelo. Mulher puxando o filho pelo braço, homem tropeçando na própria sandália, criança chorando, poeira subindo, feito neblina grossa. "É Lampião!" Alguém gritou, a voz falhando. O nome ecoou pelo terreiro como se fosse vento de tempestade. Mais tiros vieram da cerca lateral. Um volante tentou organizar a linha de defesa berrando ordens, mas caiu com um disparo limpo no peito. Corisco, escondido atrás de um pé de angico, atirava com precisão arretada. Sabino avançava em zigue-zague pela lateral do curral, derrubando outro soldado antes que ele conseguisse engatilhar direito. Os cães, soltos pela confusão, corriam de um lado para outro, uivando, sem saber quem atacar. Um deles avançou contra um dos cangaceiros e levou bala na cabeça antes de alcançar o alvo. Zé Baiano ainda estava preso no tacho, metade do corpo queimado, tentando erguer os braços, mesmo com as correntes apertando a carne viva. O fogo estalava sob o ferro, o cheiro de gordura e pele chamuscada tornava o ar pesado, quase irrespirável. "Segurem ele!" gritou o coronel Aníbal, a voz agora tomada de medo. Mas ninguém mais o obedecia. Os volantes estavam espalhados, cada um tentando salvar o próprio couro. Um deles correu para trás da casa grande, mas encontrou Luiz Pedro já posicionando atrás da pilastra. Um tiro curto,
seco. O homem caiu antes de terminar o passo. Lampião levantou-se da posição camuflada e começou a caminhar em direção ao centro do terreiro. Não corria, não gritava. Caminhava como quem sabe que a decisão já está tomada. Um volante ainda tentou atirar nele. Corisco foi mais rápido. A bala arrancou o chapéu do soldado antes de atravessar sua testa. O corpo tombou feito saco de farinha. "Corra!" berrava alguém no meio da multidão. Mas para onde? A fazenda estava cercada. 2 cangaceiros já haviam tomado posição na saída principal, impedindo qualquer fuga organizada. Aníbal puxou o revólver da cintura, as mãos tremendo. "Cabras safados!" gritou, mirando na direção de onde vinham os tiros. Disparou uma vez, sem acertar nada. A segunda bala ficou presa na arma mal cuidada. Ele tentou forçar o mecanismo, mas as mãos suadas atrapalhavam. Lampião já estava a poucos metros. A fumaça do fogo subia em redemoinho, misturando-se à poeira levantada pelos passos e pelos corpos que caíam. Um dos convidados do coronel, fazendeiro das bandas de Petrolândia, jogou-se atrás de um barril, tremendo feito vara verde. "Eita gota serena!" murmurava, repetindo como reza. No meio do caos, Sabino correu até o tacho. Com uma faca, começou a cortar as correntes que prendiam Zé Baiano. O metal estava quente demais. Ele queimou a mão, mas não recuou. "Aguente firme, macho véi!" gritou. Zé tentou responder, mas só saiu um gemido rouco. Mais 2 volantes, escondidos atrás do curral, tentaram reagir em conjunto. Corisco e Ezequiel avançaram por lados opostos, pegando-os em cruzado. 2 disparos quase simultâneos encerraram a tentativa. O combate durou menos de 10 minutos, mas pareceu eternidade. Quando o último tiro ecoou e o silêncio começou a voltar, o terreiro estava tomado por corpos, armas espalhadas, poeira ainda dançando no ar quente. Lampião parou diante do coronel Aníbal. O fazendeiro ainda segurava o revólver emperrado, mas os olhos já tinham perdido a arrogância. Eram olhos de homem que viu a própria certeza desmoronar. "Não é possível", murmurou ele, a voz fina. Eu paguei para acabar com vocês." Lampião ergueu o rifle e apontou direto para o peito dele. "Pagou para matar um homem amarrado dentro de um tacho", respondeu, a voz baixa, mas carregada de peso. "Isso tu fez com teu dinheiro." Aníbal olhou ao redor. Seus volantes mortos, seus convidados escondidos. O povo observando, entre medo e expectativa. A autoridade que ele cultivara por anos estava espalhada pelo chão junto com os cartuchos vazios. Eu só estava defendendo minha propriedade", tentou argumentar, a voz embromada. Lampião não piscou. Defender é uma coisa, cozinhar vivo é outra. Sabino conseguiu, enfim, soltar a última corrente. Com a ajuda de outro cangaceiro, ergueram Zé Baiano para fora do tacho. A pele estava queimada em várias partes, bolhas abertas, carne viva aparecendo. Ele quase desabou, mas manteve-se de pé por teimosia. "Capitão!" murmurou a voz fraca. Lampião desviou o olhar por um instante, avaliando o estado do amigo. O rosto dele endureceu ainda mais. O povo começava a se aproximar aos poucos, encabulado. Alguns empregados da fazenda, que sempre viveram sob medo, agora olhavam o coronel com expressão diferente. Não era respeito. Era algo entre desprezo e libertação. Aníbal deu um passo para trás. "Lampião, vamos conversar como homem. Eu posso pagar, dou dinheiro, dou gado, dou o que tu quiser." Corisco soltou uma risada curta. "Oxente, agora ele quer arengar na conversa." Lampião não respondeu de imediato. Deu 2 passos à frente até ficar a menos de um braço de distância do coronel. "Tu queria exemplo, não queria?" perguntou. Aníbal engoliu seco. O fogo ainda queimava sob o tacho, agora vazio, gordura fervendo à espera do que viria. E naquele instante, no meio do cheiro de pólvora e carne queimada, ficou claro para todos no terreiro
que a execução pública que Aníbal planejara não tinha sido cancelada, só tinha mudado de dono. O silêncio que caiu sobre o terreiro depois do último tiro era pesado, quase sólido. Só se ouvia o crepitar da lenha sob o tacho e o gemido baixo de Zé Baiano, sendo amparado por Sabino e Luiz Pedro. O fogo continuava aceso. A gordura seguia borbulhando, como se aguardasse ordem. Lampião manteve o rifle apontado para o peito de Aníbal Torres por alguns segundos que pareceram minutos. Não havia pressa no olhar do capitão. Havia decisão. "Tu queria exemplo", repetiu ele, a voz firme, ecoando no terreiro inteiro. "Hoje vai ter." Aníbal tentou recompor a postura. Endireitou o colete, respirou fundo. "Lampião, se avexe não. A gente pode resolver isso como homem. Eu pago o dobro do que tu perdeu. Dou 5 contos de réis. Dou 10. Um murmúrio atravessou o povo. 10 contos era dinheiro grande. Mas Lampião apenas inclinou a cabeça como quem escuta coisa sem valor. Dinheiro compra volante, compra traição, compra silêncio, disse ele. Mas não compra honra. Corisco aproximou-se pela lateral, rifle ainda quente nas mãos. "Capitão, esse cabra já devia estar era no chão." Lampião ergueu a mão pedindo calma. Ainda não. Voltou-se para o povo que começava a formar roda ao redor da cena. Empregados da fazenda, vizinhos, convidados que não tinham conseguido fugir. Mói de gente agora quieto, sem saber onde enfiar a cara. "Quem aqui já levou peia desse homem?" perguntou Lampião, a voz clara. Ninguém respondeu de imediato. O medo ainda era costume. "Não tenham medo", insistiu ele. "Hoje ele não manda mais." Um vaqueiro magro, chamado Severino, deu um passo à frente tirando o chapéu. "Já levei, capitão. Perdi novilho na seca. Ele mandou me dar 10 chicotadas. Uma mulher da cozinha falou logo depois, voz tremendo. "Eu vi ele marcar um empregado com ferro quente porque quebrou o prato." Outra voz surgiu, mais firme. "Meu irmão foi expulso da terra porque reclamou de salário atrasado." As palavras começaram a sair como água represada. Fuxico antigo virando denúncia aberta. Aníbal olhava ao redor, o rosto ficando pálido. "Tudo mentira", tentou gritar. "São tudo ingrato." Lampião se aproximou ainda mais. "E hoje tu ia cozinhar vivo um homem amarrado. Isso também é mentira?" Aníbal calou. Lampião virou-se para Sabino. "O fogo tá bom?" "Tá no ponto, capitão", respondeu ele, olhando para o tacho ainda fervente. A decisão já estava tomada antes mesmo da pergunta. Lampião não era homem de executar por impulso, mas também não deixava a crueldade passar como vento. "Segurem ele", ordenou. 2 cangaceiros agarraram Aníbal pelos braços. Ele tentou reagir, chutou, gritou. "Oxente, me soltem, eu sou o coronel." "Eu mando aqui." "Mandava", corrigiu Corisco. Arrastaram-no até perto do tacho. O calor já queimava só de se aproximar. O cheiro de gordura enjoava. Aníbal começou a implorar. "Pelo amor de Deus, Lampião, eu tenho família, tenho filho pequeno. Não faça isso comigo." Lampião parou diante dele. Pensou na família de Zé quando mandou jogar ele no tacho. O coronel chorava agora, sem máscara de poder. "Eu estava com raiva." "Raiva não justifica covardia", respondeu Lampião. O capitão olhou para Zé Baiano, que estava sentado no chão, apoiado numa pilastra, a pele marcada, mas consciente. "Tu quer falar alguma coisa?" perguntou Lampião. Zé ergueu a cabeça com esforço. "Capitão, faça como ele fez comigo. Nem mais nem menos." Não havia ódio na voz, só cansaço e firmeza. Lampião assentiu. Justiça na mesma medida. Os cangaceiros ergueram Aníbal e o aproximaram do tacho. O calor fez o homem urrar antes mesmo de tocar o ferro. "Ave Maria!" gritava ele. "Eu pago! Pago tudo!" Lampião falou alto, para que todos ouvissem. "No sertão, quem planta crueldade colhe na própria carne." Seguraram o coronel pelos braços
e o forçaram a ajoelhar-se sobre a borda do tacho. A gordura respingou nas mãos dele, arrancando grito agudo. Não façam isso! Eu sou o homem de Deus. Corisco respondeu seco. Deus não estava no teu terreiro hoje cedo. Lampião fez sinal com a cabeça. Os cangaceiros inclinaram o corpo de Aníbal para frente, até que a parte inferior das pernas tocasse o líquido fervente. O grito que saiu dele foi animal, rasgando o ar quente como faca. A pele começou a reagir instantaneamente. O povo assistia em silêncio absoluto. Alguns fechavam os olhos. Outros encaravam sem piscar. Lampião não desviou o olhar. É assim que dói, disse ele. Sem defesa, sem chance de correr. Aníbal tentava se soltar, mas os braços eram segurados com força. A gordura subiu até os joelhos. O cheiro de carne queimando voltou a enjoar o ar. Tire, tire, eu imploro. Lampião levantou a mão. Basta! Os homens puxaram o coronel para fora antes que o dano fosse fatal. Ele caiu na terra, rolando, tentando apagar o fogo imaginário que sentia na própria pele. As pernas estavam marcadas, a carne vermelha, bolhas começando a surgir. Não era morte, era marca. Lampião ajoelhou-se diante dele. Tu vai viver, disse, olhando direto nos olhos do homem agora quebrado. Vai viver para lembrar todo dia o que tu fez. E quando alguém perguntar dessas queimaduras, tu vai contar a verdade. Aníbal apenas chorava, incapaz de responder. Lampião levantou-se e voltou-se para o povo. A partir de hoje, ninguém mais apanha aqui por capricho. Se esse homem levantar a mão para alguém de novo, eu volto. E da próxima vez, não paro na perna. Os empregados se entreolharam. O medo começava a se dissolver em algo novo. Não era amor por Lampião. Era sensação de equilíbrio restaurado. Sabino aproximou-se de Lampião. E o dinheiro da casa grande? Lampião olhou para a varanda. Peguem o que ele deve aos trabalhadores. Dividam. O resto fica. Não era saque desmantelado. Era ajuste. Enquanto os cangaceiros recolhiam sacos de 1000 réis guardados na arca do escritório, o fogo sob o tacho foi apagado com baldes de água. O ferro chiou, esfriando. Aníbal permanecia no chão, segurando as pernas queimadas, o orgulho evaporado junto com a gordura fervente. A justiça que ele preparara para outro tinha sido devolvida na mesma proporção. E no sertão, isso valia mais que qualquer sentença escrita em papel timbrado. O terreiro da Boa Vista já não era palco de espetáculo, era retrato de queda. A poeira começava a baixar devagar, revelando corpos de volantes estendidos, armas espalhadas, cartuchos vazios reluzindo no chão quente. O fogo sob o tacho estava apagado, restando apenas fumaça fina, subindo em fio torto para o céu sem nuvem. Aníbal Torres permanecia no chão, segurando as próprias pernas, a carne marcada em bolhas grossas que começavam a inchar. Não gritava mais, só gemia baixo como bicho ferido. O homem que horas antes se dizia dono do sertão, agora parecia menor que o próprio terreiro. Lampião caminhou até a varanda da casa grande, subiu os 3 degraus de madeira e entrou no escritório do coronel. A sala tinha armário pesado, mesa larga, retrato de político da capital pendurado na parede e uma arca de madeira reforçada com ferro. Sabino já estava ali dentro, abrindo a arca com a ponta do punhal. Tem ruma de dinheiro aqui, capitão. 1000 réis amarrado em maço, ouro guardado em saco de pano. Lampião olhou rápido, sem cobiça no olhar. Separe o que é pagamento atrasado de trabalhador. O resto fica para cobrir os danos que ele causou. Não havia saque desenfreado. Era acerto. Era equilíbrio. Do lado de fora, Corisco vigiava o terreiro. Alguns convidados do coronel, homens engravatados que tinham vindo assistir à execução, permaneciam escondidos atrás de pilastras, suando frio. Pode sair, meu irmão, disse Corisco, com sorriso torto. O espetáculo acabou. Um deles arriscou. Isso vai dar problema.
O governo não vai deixar barato. Corisco riu, balançando a cabeça. Governo nunca veio aqui quando ele dava peia em pobre. Agora vai se importar? Enquanto isso, Severino, o vaqueiro que falara antes, aproximou-se do coronel caído. Olhou para as pernas queimadas, depois para o rosto desfeito de medo. Coronel, disse tirando o chapéu, a gente sempre teve medo. Hoje não tem mais. Aníbal não respondeu. Não conseguia. No canto do terreiro, Zé Baiano estava sendo cuidado por Luiz Pedro e Ezequiel. Haviam rasgado pedaços de mói de roupa velha para improvisar curativo. Um dos cangaceiros trouxe água do pote grande da cozinha. Aguente firme, cabra, murmurou Luiz Pedro. Tu é arretado. Zé Baiano estava pálido, suor frio escorrendo pela testa. A pele das pernas e parte do abdômen estava marcada. Algumas áreas mais profundas que outras, mas respirava. E os olhos continuavam vivos. Pensei que tinha chegado a hora, murmurou ele. Lampião desceu da varanda e foi até ele. Ajoelhou-se ao lado do amigo. Hora tua não chega enquanto eu estiver respirando, disse baixo. Zé tentou sorrir, mas o esforço virou careta. Eita peste, quase virei comida de cachorro. Lampião não respondeu com riso. Apenas colocou a mão no ombro dele. Do outro lado do terreiro, 2 cangaceiros traziam sacos com dinheiro. Lampião fez sinal para que chamassem os empregados. Todo mundo que trabalha aqui e tem pagamento atrasado, chegue para cá, anunciou ele. Houve hesitação. Medo antigo não se desfaz num instante. Mas Severino foi o primeiro a se aproximar. Eu tenho 3 meses sem receber completo, disse. Lampião fez Sabino contar os maços de R$1.000 ali mesmo, diante de todos. Entregou ao vaqueiro. Isso é teu. Não é favor, é direito. Outros vieram. Cozinheiras, trabalhadores do curral, homem da lavoura. Cada um recebeu o que lhe era devido, conforme relato e testemunho coletivo. A cena tinha algo de assembleia improvisada, mas firme. O povo começava a entender que a autoridade que sempre esmagara podia cair. Um dos convidados do coronel arriscou sair da sombra. Lampião, isso é roubo. O capitão virou-se devagar. Roubo é cozinhar homem vivo e chamar de justiça. O homem calou. Os volantes sobreviventes, 2 que haviam se escondido atrás do celeiro, tentaram fugir pelos fundos. Mas Ezequiel e outro cangaceiro já estavam posicionados. Foram desarmados e amarrados. O que vai fazer com eles, capitão? Perguntou Corisco. Lampião avaliou os homens. Não eram os que tinham discursado. Não eram os que tinham preparado o tacho. Eram soldados pagos. Levem até a estrada e soltem, disse ele. Vão contar o que viram. Isso é melhor que bala. Corisco sorriu. Recado espalha mais ligeiro que tiro. Lampião concordou com um gesto curto. No centro do terreiro, Aníbal ainda estava no chão. As pernas inchavam. Um dos empregados trouxe água fria para jogar sobre as queimaduras, não por pena, mas por obrigação de quem sempre viveu ali. Cuide dele, disse Lampião ao vaqueiro Severino. Ele vai viver. Severino assentiu. Vai viver diferente. Lampião fez sinal para que preparassem a retirada. O objetivo tinha sido alcançado. Zé Baiano estava vivo. O recado tinha sido dado. O poder do coronel quebrado. Antes de montar no cavalo trazido por um dos cabras, Lampião voltou-se uma última vez para o povo. Ninguém aqui deve nada a mim, disse ele. Só peço uma coisa. Quando alguém quiser fazer injustiça desse tamanho, lembrem do que aconteceu hoje. Não houve aplauso, não houve grito, só silêncio respeitoso. Zé Baiano foi colocado com cuidado na garupa do cavalo de Luiz Pedro, preso com pano para não cair. O bando começou a se afastar pelo caminho de terra batida, levantando poeira vermelha. Atrás deles, no terreiro ainda quente, ficava um coronel marcado, uma fazenda diferente e um povo que jamais esqueceria aquele dia. A justiça tinha sido devolvida na mesma medida.
e o sertão começava a sussurrar uma nova história antes mesmo que o eco dos tiros se apagasse. O caminho de volta não foi rápido. Não podia ser. Zé Baiano mal se mantinha consciente na garupa do cavalo. A cada passo do animal, o corpo dele estremecia, as queimaduras latejando feito brasa escondida debaixo da pele. Luiz Pedro segurava firme para que ele não escorregasse. "Se avexe não, cabra", repetia. "Já já a gente chega no esconderijo." Lampião seguia na frente, atento a qualquer movimento estranho. O ataque tinha sido limpo, mas Volante sempre tinha parente, amigo, superior. O sertão não dormia. Chegaram a um abrigo entre pedras, nas bandas do Raso da Catarina, lugar já conhecido do bando. Ali havia sombra natural e uma pequena fonte de água que ainda resistia à seca. Zé Baiano foi deitado com cuidado sobre um couro estendido no chão. O cheiro das queimaduras era forte, quase insuportável. Sabino trouxe água morna e começou a limpar a sujeira da pele, devagar, com pano limpo. "Vai arder, macho véi", avisou. Zé apertou os dentes. Já ardeu pior. Lampião se afastou um pouco, observando o cuidado dos homens. O silêncio ali era diferente do silêncio do terreiro. Era silêncio de sobrevivência. Ezequiel trouxe ervas que aprendera com uma rezadeira das bandas de Belmonte. Folhas de aroeira e casca de angico usadas para estancar infecção. "Minha mainha jurava que isso fechava ferida", disse ele, amassando as folhas entre as mãos. "Pois hoje vai provar", respondeu Corisco. As queimaduras eram extensas, mas não tinham sido profundas o suficiente para matar. Parte da gordura atingira principalmente as pernas e lateral do abdômen. O fogo não tinha consumido tudo. Era milagre de segundo. Enquanto aplicavam as ervas, Zé Baiano olhava para o teto de pedra, respirando pesado. "Capitão", chamou ele, a voz fraca. Lampião aproximou-se e se agachou ao lado. "Diga." "Eu vi a cara dele quando tu apareceu. Parecia que tinha visto o diabo." Lampião não sorriu. Ele viu a consequência. Zé fechou os olhos por um instante. "Pensei que ia morrer feito exemplo. Ficar na boca do povo como o cabra que foi cozinhado. Tu vai ficar na boca do povo como o cabra que sobreviveu", corrigiu Lampião. Do lado de fora do abrigo, Corisco acendia pequeno fogo para esquentar água. O céu já começava a escurecer. No sertão, noite cai ligeiro. "O povo vai falar disso por muito tempo", comentou Sabino. "Vai ter fuxico em feira, em venda, em alpendre." "É para ter mesmo", respondeu Lampião. "Quanto mais falarem, menos coronel vai querer fazer a arrumação daquele jeito." Zé Baiano respirou fundo, tentando ignorar a dor. "Capitão e Januário." O nome pairou no ar pesado. Lampião levantou-se devagar. "A traição é outra conta", disse apenas. Não falou mais nada. Não precisava. No cangaço, traição não ficava esquecida. Durante os dias seguintes, o grupo permaneceu escondido nas pedras. Zé Baiano alternava entre lucidez e febre. Em alguns momentos delirava, murmurando coisas desconexas. Em outros, lembrava-se da cena no terreiro e fechava o punho com raiva. Uma noite, enquanto a lua iluminava a caatinga com luz branca, ele acordou suando. "Eu senti o cheiro", disse ofegante. "Já passou", respondeu Luiz Pedro sentado ao lado. Lampião aproximou-se novamente. "Escute bem", falou firme. "Tu tá vivo. Ele é que vai carregar marca todo dia." Zé assentiu lentamente. A recuperação foi lenta, mas constante. As bolhas começaram a secar. Algumas áreas da pele ficaram grossas, formando cicatrizes irregulares, marcas que não sairiam nunca. "Vai ficar feio, viu?", comentou Corisco, tentando aliviar com humor. Zé soltou um riso curto. "Feio já sou desde menino." Mas por trás da brincadeira havia peso. Cada marca era lembrança.
Cada cicatriz, memória do tacho. Certa manhã, enquanto o sol ainda não queimava forte, um coiteiro fiel trouxe notícia da fazenda Boa Vista. "O coronel tá vivo", disse ele sentando-se na pedra. "Mas não anda direito, as pernas ficaram marcadas. O povo não olha mais para ele do mesmo jeito." Lampião ouviu em silêncio. "E os volantes? 2 foram para o hospital em Floresta. Outros morreram mesmo. Governo anda falando que foi confronto." Corisco deu risada. "Confronto foi mesmo. Só que eles esqueceram de contar quem começou." O coiteiro continuou. "E tem mais. Tem gente dizendo que o coronel agora fala mais baixo. Não levanta mais a mão fácil." Lampião assentiu. Então o recado foi entendido. Naquela tarde, enquanto o vento soprava leve entre as pedras, Zé Baiano conseguiu sentar-se sem ajuda. Olhou para as próprias pernas marcadas. "Nunca mais vou correr igual antes", disse. Lampião respondeu com tranquilidade. "Mas vai andar com a cabeça erguida." Zé ficou em silêncio por um tempo. "Capitão, eu devo a vida a tu." Lampião negou com a cabeça. "Tu deve a honra do cangaço. Aqui ninguém fica para trás." O sol começou a subir mais forte, anunciando novo dia de luta no sertão. As cicatrizes de Zé Baiano eram prova de que a morte tinha passado perto. Mas também eram símbolo de algo maior, de que naquele pedaço esquecido do Brasil ainda existia código, lealdade e resposta à altura. E enquanto ele aprendia a conviver com as marcas no corpo, o sertão já aprendia a conviver com uma nova marca na memória. Não demorou 3 dias para a história atravessar léguas de poeira e chegar às feiras de piranhas, aos alpendres de Serra Talhada e às rodas de conversa em Floresta. No sertão, notícia corre ligeiro. Mais ligeiro que cavalo bom. Na feira de Petrolândia, entre banca de farinha e carne seca pendurada, um matuto contou: "Eu vi com esses olhos que a terra há de comer." Lampião fez o coronel provar da própria panela. Outro completou: "Não foi morte não, foi marca. Agora ele manca feito cabrito velho." A versão aumentava a cada repetição. Alguns diziam que o coronel gritara como criança. Outros afirmavam que ele implorara ajoelhado. O certo era que ninguém mais falava de Aníbal Torres com o mesmo tom de respeito. O nome que antes impunha silêncio, agora vinha acompanhado de cochicho e risada contida. Na casa grande da Boa Vista, o clima era outro. Aníbal passava os dias sentado na cadeira de balanço, as pernas enfaixadas, gemendo quando o tempo mudava. As queimaduras tinham cicatrizado tortas, formando caroços duros na pele. O médico chamado às pressas de Floresta fizera o que pôde, mas não apagar as marcas. "Isso é coisa do diabo", murmurava a esposa dele trocando os panos. "É coisa de Lampião", respondia ele a voz amarga. Os empregados já não baixavam os olhos com a mesma rapidez. Severino andava pelo curral sem medo de trombar com o patrão. A cozinheira falava em voz normal, sem sussurro. A peia tinha perdido força. Nas cidades maiores, como Juazeiro do Norte, a história ganhou outro tom. Alguns comerciantes comentavam que Lampião estava cada vez mais ousado. Outros, mais discretos, diziam que era preciso alguém para pôr limite nos abusos de coronel. Um padre, em missa dominical nas bandas de Belmonte, falou sobre justiça divina. "Aquele que semeia violência colhe consequência", disse no sermão, sem citar nomes, mas todos entendendo. As volantes sobreviventes chegaram à delegacia contando versão conveniente. Confronto armado, tentativa de resgate, mortos dos 2 lados. Mas entre eles mesmos, a porta fechada, o relato era outro. "O homem apareceu do nada", disse um soldado, ainda com o braço enfaixado. "Parecia que a caatinga cuspia bala." O delegado anotou, franzindo o senho. "E o coronel?" "Vivo, mas marcado." A notícia chegou até Recife por telegrama resumido. Mais uma ação de Lampião, mais um confronto, mais um coronel envolvido. Para o governo, era estatística.
Para o sertão era lenda. Enquanto isso, escondido nas pedras do raso, o bando ouvia relatos trazidos por coiteiros. "Capitão, tem gente dizendo que tu virou juiz do sertão", comentou Sabino. Lampião balançou a cabeça. "Juiz é quem usa toga. Eu uso couro." Corisco riu. "Mas que da sentença dá." Zé Baiano, ainda em recuperação, escutava calado. As cicatrizes começavam a coçar, sinal de que fechavam. Caminhava devagar, apoiando-se num pedaço de pau. "Deixa falarem", disse ele certa noite, olhando para o fogo pequeno que aquecia o grupo. "O importante é que ele não vai fazer mais arrumação daquela." Lampião olhou para o amigo. "Ele vai pensar 2 vezes antes de levantar a mão, mas nem todos viam com bons olhos. Em algumas rodas de fazendeiros, o episódio foi descrito como desmantelo perigoso. Hoje foi Aníbal. Amanhã pode ser qualquer um de nós", disse um deles em conversa reservada. O medo começava a se dividir. Antes era só do cangaço. Agora era também do abuso que poderia ser devolvido. Em Floresta, um velho que vendia corda na feira resumiu a história do jeito mais simples. O coronel quis fazer espetáculo, virou ator principal da própria peça. E assim, de boca em boca, o episódio ganhou peso. Não era apenas confronto, era recado. Era lembrança de que poder sem limite tinha resposta. Numa tarde de vento quente, um menino perguntou ao pai, enquanto caminhavam pela estrada de barro: "Painho, Lampião é bandido ou é herói?" O homem pensou antes de responder. "No sertão, meu filho. Às vezes é a mesma coisa dependendo de quem conta." Zé Baiano ouviu essa frase dias depois, trazida por um coiteiro. Ficou pensativo. "Capitão, a gente é o quê, afinal?" Lampião fitou o horizonte seco. "A gente é consequência." O silêncio que se seguiu não era dúvida, era compreensão. A lenda não precisava de papel nem de assinatura. Bastava o povo repetir. E enquanto a história crescia nas feiras e nas rezas, o sertão entendia que aquele dia, no terreiro da Boa Vista, não tinha sido só combate. Tinha sido mudança de equilíbrio. O sertão não esquece. Pode demorar, pode se esconder na poeira das estradas, mas não esquece. E o que aconteceu na Fazenda Boa Vista ficou gravado como ferro quente na memória de quem viveu para contar. Meses se passaram. A seca continuou castigando a terra, o gado seguiu magro, o sol não deu trégua. Mas algo havia mudado nas redondezas de Floresta e Petrolândia. O nome Aníbal Torres já não era dito com reverência, era dito com cuidado e, às vezes, com desprezo. O coronel sobrevivera, como Lampião determinara. As pernas nunca mais foram as mesmas. Mancava devagar, apoiado em bengala de madeira escura. As cicatrizes engrossaram, formando queloides duros que doíam quando o tempo mudava. Cada passo era lembrança. Cada olhar no espelho era sentença. Ele tentou recuperar a autoridade, chamou empregados, deu ordens, levantou a voz. Mas bastava alguém cochichar o tacho para que o silêncio constrangido se espalhasse. O medo que antes sustentava seu poder havia evaporado junto com a gordura fervente. Alguns trabalhadores deixaram a fazenda e foram tentar vida em outras terras. Outros ficaram, mas agora negociavam salário, reclamavam atraso, falavam de frente. Não havia mais chicote pendurado atrás da porta. Na venda de piranhas, um homem comentou: "Depois daquele dia, coronel nenhum quer fazer desmantelo grande assim, não." Outro respondeu: "O sertão viu que poder também sangra." Enquanto isso, no esconderijo entre pedras e espinhos, Zé Baiano reaprendia a caminhar. As cicatrizes puxavam a pele, limitavam o passo. Nunca mais correria como antes. Nunca mais pisaria na areia quente sem sentir lembrança ardendo. Mas ele estava vivo. Numa manhã clara, apoiado num cajado improvisado, deu alguns passos mais firmes diante dos homens do bando. "Tô é besta de ainda tá aqui", disse, soltando riso curto. Corisco respondeu: "Tu é duro na queda, cabra da peste."
Lampião observava à distância. Aproximou-se devagar. "E as marcas?" perguntou. Zé levantou a barra da calça, mostrando as cicatrizes grossas. "Vão ficar, mas eu também." Lampião assentiu. Melhor carregar marca de sobrevivente do que virar história contada em passado. Havia verdade ali. O cangaço era feito de perdas. Nem sempre dava tempo de salvar. Nem sempre a resposta vinha antes da morte. Mas naquele dia, a honra tinha sido preservada. Certa noite, sentados em roda pequena ao redor do fogo, um dos cabras mais novos perguntou: "Capitão, valeu a pena arriscar tudo por um só homem?" Lampião olhou para as brasas antes de responder. "Se eu deixo um morrer daquele jeito, amanhã nenhum confia mais no meu comando. Cangaço sem confiança vira só bando de gente armada." Silêncio respeitoso se formou. "Aqui ninguém fica para trás", completou ele. Zé Baiano escutava com atenção. Sabia que devia a vida àquela decisão, mas também sabia que não era favor, era regra. O nome de Lampião crescia cada vez mais. Para uns era bandido cruel, para outros justiceiro que devolvia na mesma medida. O governo continuava chamando de fora da lei. O povo chamava de resposta. Nas romarias, a Juazeiro do Norte, entre rezas e promessas, a história do Tacho era contada como exemplo. Alguns diziam que foi castigo divino, outros que foi coragem humana. O certo era que ninguém mais duvidava da capacidade de Lampião de agir quando provocado. Aníbal Torres envelheceu mais rápido depois daquele dia. A bengala virou companheira constante. A voz perdeu firmeza. Nunca mais organizou espetáculo no terreiro. Nunca mais reuniu o povo para assistir punição. Se falava alto, logo lembrava do calor do ferro e calava. Zé Baiano, por sua vez, passou a carregar as cicatrizes como medalha amarga. Quando alguém perguntava sobre as marcas, ele não desviava. "Tacho de coronel", dizia, "mas tô vivo." E essa frase valia mais que qualquer narrativa exagerada. Anos depois, quando novos conflitos surgiram, quando outras volantes apertaram o cerco, quando o nome de Lampião já ecoava em todo o Nordeste, a história da Boa Vista continuava sendo lembrada. Não como fantasia, não como lenda inventada, mas como episódio real de um tempo em que a justiça oficial era distante demais para alcançar o sertão. O que ficou daquele dia não foi apenas o confronto armado, foi o equilíbrio restaurado, foi o aviso claro de que crueldade extrema teria resposta proporcional. Lampião nunca se proclamou santo, nunca pediu título de herói, sabia que carregava sangue nas mãos. Mas também sabia que naquele pedaço esquecido do Brasil, onde 1000 réis compravam traição e onde coronel confundia poder com licença para humilhar, alguém precisava impor limite. Numa última conversa com Zé Baiano, já recuperado o bastante para montar cavalo devagar, o capitão falou: "O sertão é duro. Aqui, se tu deixa barato, vira regra." Zé assentiu. "Então que fique regra também que ninguém cozinha homem vivo." Lampião deu um meio sorriso. "Fique." O vento soprou seco entre os mandacarus. O sol se punha avermelhado no horizonte, pintando a paisagem de fogo distante. Não havia mais grito, nem tacho fervendo, nem latido de cão faminto. Havia apenas o silêncio vasto da caatinga, guardando memória de tudo o que já presenciara. E naquele silêncio, uma certeza permanecia firme como pedra. No sertão, justiça tardia ainda era melhor que injustiça sem resposta. A história da Boa Vista não ficou em aberto. Terminou ali mesmo, no momento em que o poder arrogante foi marcado na própria carne. E enquanto houver gente lembrando daquele dia, o sertão continuará sabendo que honra não se compra com contos de réis.